Fala pessoal, aqui é o Thiago Calisto, seu personal favorito do Fortemente Podcast. Estamos em mais um episódio e hoje será muito diferente. Diferente para mim, eu posso dizer, porque nós trouxemos um super especialista em iluminação. E aí eu acho que teria algumas dúvidas muito pertinentes. Mas antes disso eu vou passar para nossa super psicóloga. Oi, gente! Eu sou Luana Soares, psicóloga de mulheres, e estou aqui no Fortemente falando sobre a mente e as emoções. E eu sou Paola, arquiteta, especialista em neuroarquitetura, e hoje vai ser uma troca muito legal com esse nosso convidado. Iluminação tem tudo a ver com isso. E vamos passar logo para ele se apresentar. Oi, pessoal, meu nome é Fernando, sou arquiteto por formação, sou light designer e sou proprietário hoje do Grupo NER, que se divide em 3 frentes, né? A NER Casa de Luz, a NER Conceito, uma galeria especializada em designers nacionais, uma galeria de iluminação, e a NER Projetos. E é isso, estamos aí para ver como que podemos contribuir com o mundo da iluminação um pouco. Com toda Ótimo. certeza. Iluminação tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? A gente sempre está aqui falando o quanto a gente está inserido em ambientes construídos e parte disso do mundo moderno desde que veio a invenção do fogo, das velas e tudo isso. A arquitetura também foi se adequando ao uso da luz, né? Inclusive os hábitos dia a dia das pessoas e tudo mais. Fer, feita essa super introdução, vamos lá. Como é trabalhar a iluminação nos diferentes ambientes, assim? Conceito, muda, a gente consegue criar inúmeros cenários com iluminação, Sim. né? Eu acho que esse é o grande ponto principal e talvez a grande beleza da iluminação. É porque a iluminação ela consegue mudar as cenas e consegue mudar o próprio espaço. Então, com cenários, e o que eu quero dizer com isso? Você pode ter vários tipos de iluminação para o mesmo ambiente. Então, você pode ter uma iluminação no mobiliário, você pode ter uma iluminação central, você pode ter uma iluminação direcionada num quadro, você pode ter um abajur, você pode ter uma coluna no outro lado. Então, cada uma delas, acendendo separado, acendendo tudo junto, acendendo em dupla, em trio, elas formam um cenário diferente para aquele ambiente. E aí, causando uma sensação diferente para você. Então, isso que é o legal da iluminação. E isso dentro de ambientes residenciais, comerciais, corporativos. Então, acho que esse é o grande... o porquê que a iluminação é tão importante dentro da arquitetura e dentro do nosso dia a dia. E é muito diferente, assim, a iluminação, trabalhar a iluminação para um ambiente residencial de um ambiente comercial? Sim, é bem diferente. Conceitualmente falando? Conceitualmente, sim, é bem diferente. Por quê? Porque a iluminação, ela é especializada, ela tem algumas características muito fortes para o ambiente comercial e para o ambiente residencial. E uma delas principais é a tonalidade da luz. Qual é a temperatura de cor que a gente usa para cada um dos ambientes. E aí até eu posso dividir com vocês dois, como, por exemplo, dentro de uma academia, de áreas de esporte. Hoje, por exemplo, você não vê um estádio com luz amarela. Grande parte dos estádios estão com luzes mais brancas. Ambientes de consultório, por exemplo. Normalmente você vai ter uma temperatura de cor que torna aquele espaço mais aconchegante. Não é uma luz branca, tipo uma luz hospitalar, de uma UTI, que é aquela luz que ilumina Te deixa tudo. em alerta o tempo inteiro. Então, assim, sim, cada determinado espaço tem um tipo de temperatura de cor mais indicada. Tá. E além da temperatura, a gente tem também a questão de intensidade, né? Sim. Mas não necessariamente a temperatura de cor. Eu acho que isso talvez seja uma dúvida que vá surgir aí. A temperatura de cor não tem a ver ou tem com ser mais forte ou mais fraca. As pessoas têm um pouco de preconceito com a luz amarela, achando que ela ilumina menos, né? A temperatura de cor é um ponto e a intensidade é outro, né? Então, assim, são coisas completamente diferentes. E aí, em todas as temperaturas de cor, né? Que é aquela luz mais amarela, a luz intermediária, que é a luz neutra, e o branco frio, que é aquela luz brancona. Elas todas podem se interligar em quantidade de quanto ilumina, né? Que é o fluxo luminoso. Isso. Então, assim,
Uma lâmpada ali, ela pode ter, nas 3 temperaturas de cor, a mesma intensidade, né? Iluminar Então, isso tanto quanto outra, né? Isso é um grande mito dentro da arquitetura. Você fala assim, eu quero minha casa toda branca, porque eu quero ela bem iluminada. Não, você quer toda branca porque você quer toda branca. Não é porque você quer bem iluminada. Eu posso fazer no amarelo e bem iluminado igual. Então, isso... E para diferentes espaços dentro da casa, podem ser cores, uma branca, uma amarela, ou elas têm que todas estar ligadas, interligadas e fazer um combo para que a casa seja mais ou menos da mesma tonalidade de lâmpadas? Então, isso é super... Não é algo assim... Não existe uma regra para isso. É uma questão de como você se sente melhor. A iluminação, ela tem algumas regras, mas eu sou uma pessoa que é muito mais o teu bem-estar do que necessariamente seguir essas regras, esses padrões. Então, assim, se você se sente bem tendo a tua cozinha branca, a tua sala de TV amarela, o teu banheiro branco, o teu quarto amarelo, tá tudo bem. Agora, no meu tipo de projeto luminotécnico, Fernando, então ele tem que ser padronizado. Porque justamente a iluminação causa sensações diferentes dentro do teu organismo. Isso que eu ia perguntar. E quais são essas sensações, então, da diferença da luz branca para luz amarela? Porque eu sou uma pessoa realmente que eu adoro luz amarela, assim. Pra mim, traz uma sensação de aconchego, de calma, até uma coisa elegante, assim, também, sabe? Em casa eu tenho abajur, eu tenho a luz central, mas abajur. Eu sempre gosto, assim, no final do dia, deixar só o abajur ligado, porque parece que me traz uma calma, uma sensação boa. Qual que é a explicação pra isso? Por que realmente a luz amarela traz uma maior sensação de bem-estar do que a luz branca? É justamente isso que você falou, assim. O amarelo, sim, ele traz mais conforto e aconchego. Então, a luz, por isso, ela é indicada para o residencial. E aí, diferentemente hoje, por exemplo, se você vai para uma sala de aula, todos nós aqui estudamos. A gente nunca teve luz amarela dentro da sala de aula, numa faculdade, num colégio. É sempre uma luz branca. A gente dorme. Porque a luz branca, exatamente, senão a gente dorme. A luz branca, ela justamente nos excita, ela justamente nos acelera. Então, por isso, ela é mais indicada para um escritório, para ambientes corporativos. Mas aí, lá no escritório, sim, a gente pode ter, numa sala de reunião, que não é uma sala que se usa e trabalha o dia inteiro, você pode ter uma luz um pouco mais amarela, porque é uma luz mais confortável, mais elegante. Então, assim, a gente consegue, sim, essas mesclas, mas elas têm que ser justificáveis. Chegar ali no neutro, no meio termo, né? Uma luz que seja nem tão amarela, que te dê tanto aconchego e tanto relaxamento, mas nem tão branca que te deixe tempo inteiro em estado de alerta. Até no escritório é legal falar, porque muitas vezes a luz branca, que já tá quase lá no azulado, mais para aquela coisa que a gente, fazendo uma alusão aí, a luz de UTI, que é quase azul de tão branca, então ela pode também te ajudar a aumentar o estado de estresse, né? Porque ela tá o tempo inteiro te deixando num estado de alerta. Então, ter essa mescla e ter esse bom projeto luminotécnico que consiga fazer esse equilíbrio também é extremamente importante. Por isso que, até que o Thiago comentou, de ambientes na casa com temperaturas de cor diferente, isso me preocupa porque muitas pessoas vão acabar colocando dentro de um quarto. Porque um quarto você quer muita luz. E esse mito de que o branco traz muita luz, eu sempre gosto de falar porque realmente é um mito. E aí você colocou no branco e é uma luz que te acelera. E daí é um espaço que você não é confortável, que você não consegue relaxar. Então, assim, o quarto é essencial que seja amarelo. Então, é esses cuidados que tem que ter. Isso entraria mais ou menos nas regras... Sim, exatamente. Mas aí é aquele ponto, né? Eu não tenho como regrar. Eu não gosto, você tem que se sentir melhor no teu espaço. Mas é importante, eu acho, realmente buscar essas formas, porque vamos pensar no dia da pessoa, né? Então, uma pessoa que trabalha num escritório. Então, ela sai de casa, passa lá 8 horas dentro do escritório, embaixo da luz branca.
que acelera, que vai deixar ele alerta, que vai aumentar o nível de estresse. O trabalho já é estressante por si só. 100%. Então a luz branca também vem e deixa aquela pessoa daquele jeito. Daí ela vai pra casa, chega em casa e encontra mais luz branca. Sim. Se ela não tem esse conhecimento, né, da importância de uma luz amarela pra deixar ela mais relaxada. E aí chega lá, o estresse continua, o alerta. Aí na hora de dormir, puxa, não consegui dormir, não consegui descansar, não consigo ter uma qualidade de sono. Mas será que... Olha pro teu ambiente, então, pra tua casa. Como que a gente Isso. pode mudar esse ambiente pra, então... Já que você ficou 8 horas sob uma luz branca, agora em casa vamos mudar pra ter essa sensação de bem-estar e relaxamento. Exato. E é E, ó, eu vou dar uma encaixada. Eu dei uma pesquisada ontem, obviamente, né? Porque é uma área longe, assim, mas não tão distante. Então, Sim. se a gente consegue fazer uma ligação ali na parte fisiológica e neural. Então, eu dei uma boa lida ontem sobre isso. E eu vi e li, tá? Até tenho referência, eu trouxe aqui, que a luz, ela, como é que eu vou te dizer? Ela atinge, ela trabalha com a sua parte neurocomportamental. Tá? Então é mais intrínseco do que a gente pensa. De olhar a luz e falar, a branca me excita. Às vezes não é tão racional, é irracional. É. Então ela tá trabalhando dentro da sua cabeça, Inconsciente. neurocomportamental é inconsciente, né? Irracional é consciente, obrigado. E você inconscientemente toma algumas atitudes estando sob a influência daquela iluminação. Iluminação, eu achei isso fantástico quando eu li. Então você pode ficar mais irritadiço, mais, enfim, e você nem sabe o porquê. E isso veio da iluminação do local que você tá. Então eu lendo isso, eu falei, meu Deus do céu, que fantástico. E aí me lembrou porque você falou do quarto. Sim. Que o quarto você quer descansar, realmente. A gente vai pro Sim. quarto para descansar. E se você tem uma ativação diferente, neural, em que você não tem o controle, não tem o que fazer. E Né? eu acho que aí Certíssimo. você resumiu e exemplificou exatamente o porquê eu, Paola, estou aqui nesse podcast, que Oh. trabalha com saúde e qualidade de vida. É justamente por essas influências intrínsecas que a gente não percebe, mas que estão trabalhando o tempo inteiro ali no nosso inconsciente. Todo o ambiente que a gente tá exercendo influência sobre a gente o tempo inteiro. 100%. E, consequentemente, nossas reações reações ao que acontece, né? A nossa forma de lidar no dia a dia com tudo que acontece está sofrendo influência do ambiente também. Então, essa é a importância que eu falo de trazer a neuroarquitetura para consciência, para que a gente tome realmente consciência do que fazer nos nossos espaços para ajudar a trabalhar com bem-estar, com saúde, enfim. E me veio na cabeça agora, que a Paola e o Fer falaram, e que a Lu falou, veio agora. Tem um programa de TV bem famoso, que eles usavam o quarto branco, vocês lembram? Sim. Eles largavam as pessoas lá pra gerar um estresse que até a gente, vendo pela TV, ficava estressado. Sim. Exatamente. Então, assim, acho que essa é uma grande exemplificação para quem vai assistir a gente de pensar, porque às vezes ele olha a luz, não tô estressado. Sim. Mas ele lembra lá do programa que as pessoas ficavam... Você lembra até de um manicômio, assim, não é? Ser todo mundo de branco, vestido, preso, e isso me marcou. Tanto E que as eu luzes lembrei lá agora. são extremamente fortes e extremamente brancas, né? Sim. Combinado com quase nada de textura, porque a textura também te traz... As diferentes texturas também te trazem esse movimento. Lá era basicamente tudo com a mesma textura. Mesma cor, mesma iluminação forte e branca, era a combinação perfeita. Num cubículo, combinação perfeita para gerar briga e estresse, né? E eu acho que, assim, de tudo isso que a gente tá falando, é muito importante contratar especialistas. Por isso hoje a gente tem profissionais, arquitetos, light designers, justamente porque ele impacta demais o teu ambiente, a tua luz, impacta. Então, assim, por isso a importância de se valorizar e de se contratar e de ter especialistas pro seu ambiente, porque sim, ele vai ter um impacto muito grande no teu dia a dia. E Fer, isso a gente fala todos os episódios, cara. Impressionante. Trabalhem com profissionais, Sim. contratem profissionais. Nós somos profissionais, nós Sim. estudamos com especificidade Aham. em algo que você vai precisar um dia. Sim. E a iluminação tem tudo a ver com o corpo, mente e, obviamente, o ambiente, né? Sim. Então, encaixou 100%. Mas, antes da gente começar assuntos até mais fortes, eu quero que a Luana
faça o que ela melhor sabe fazer nesse podcast. Vai, Lu. Porque eu tô aqui só pra isso, né? Eu tô vendo, tô sabendo. Então, bora lá, gente. Vocês que estão aqui nos assistindo sempre, acompanhando o Fortemente Podcast. Estamos aqui no YouTube, então você curte esse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativa o sininho, porque assim você fica sabendo quando sempre um episódio novo for ao ar. Inclusive esse aqui, que vai ao ar, que nós ainda não sabemos, não podemos falar a data, mas daqui a pouco vai ao ar. Então, se você tá nos assistindo é porque ele já está no ar, na verdade. Então, não esquece. Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E nós também estamos no Spotify, segue a gente no Spotify. E, mais importante de tudo, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que pode também levar essa informação aí em relação à iluminação pro bem-estar das pessoas. Isso aí, Fer. A gente tá falando aqui de mitos, alguns mitos. Acho que a gente vai revelar mais alguns aí no decorrer da conversa. Mas é possível falar também em tendência. Eu sei que você esteve aí numas viagens acompanhando novidades. Existe tendência ou elas só são repaginadas? Como é isso? Bom, vamos lá. Eu acabei de voltar da Eurolute. Eurolute é uma bienal que acontece em Milão, junto com a Feira de Salone. E justamente para me atualizar. Então, realmente faz parte isso do meu dia a dia. Uma das atualizações é participar, por exemplo, de feiras e eventos internacionais. Então, eu acabei de voltar de Milão. E aí, falando sobre tendências, né? E o grande foco da feira era falar sobre sustentabilidade. Então, cada vez mais, isso a gente ainda discutiu que não é uma tendência, mas sim cada vez mais é um lifestyle. Então, a gente não precisa enxergar a sustentabilidade mais como uma tendência. Sim, faz parte do nosso dia a dia mais. Não é algo, vai ainda acontecer. Não é um objetivo lá na frente, exatamente. Né? Então, assim, cada vez mais o nosso estilo de vida tem que ser sustentável, né? Então, isso foi batido muito forte na feira. Coisas que a gente viu como tendências daí. Nas peças decorativas, por exemplo, o uso cada vez mais de vidros, elementos, então são pendentes, luminárias de mesa, colunas que são luminárias de piso, sempre com elementos com vidro, cada vez mais usando materiais recicláveis. Então, assim, e tornando o objeto com materiais reciclado. Então, assim, a diferença do uso materiais recicláveis e fazendo com que eu seja reciclável, entende? O uso do LED, a evolução do LED, fazendo com que nos cause mais conforto visual. Então, cada vez mais olhar para a fonte luminosa, olhar para o teto, olhar para os elementos que estão trazendo luz, eles não causarem um mal-estar para os nossos olhos. Ofuscamento. Então, ficar sempre... as peças que foram trazidas para Milão são peças que realmente nos trazem esse conforto visual e ser agradável olhar para o elemento. Inclusive, cada vez mais eu vejo o uso de design, né? A peça de iluminação como um elemento de atração no ambiente. Sim, isso é muito legal. Assim, a gente viu muito lá que a gente fala sobre design e arte. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, por exemplo, a forma com que você coloca uma peça, ela te dá um efeito. Agora, se você compor com 10 dela iguais, em alturas diferentes, fazendo algum formato, enfim, usando ela como uma obra de arte, cada vez mais ela tem substituído. Ela deixa de ser apenas uma fonte luminosa para o teu espaço e vira uma grande obra de arte. Então, isso é muito legal. A gente vê a iluminação hoje como, não só como uma luminária. Não só o funcional, né? Exatamente. Trazer o estético pra ela. Isso. Nossa, eu não sei, eu amo lustre. Gente, amo. E até esses dias eu vi numa loja, não sei qual loja que é, não vou falar porque também não patrocina a gente, não vamos fazer propaganda. Mas era um conjunto de lustres, assim, de luminárias de palha. E era bem isso, era umas 10, assim, em cima da mesa. Uma menor, uma maior. Gente, coisa mais linda aquilo. Eu fiquei apaixonada. Gente, como amo lustre. E acho que isso vai muito também de cada um, né? Muito subjetivo isso também, né? Com toda certeza, né? O gosto, realmente, né? Do que você...
Até já falei pra pai, eu gosto muito da referência de madeira e palha. Sim. E isso tem muito a ver com o meu estilo de vida, né? Porque eu gosto de praia, natureza. E eu acho que daí as pessoas que vão mais pro ferro e pro cimento, talvez tenham um outro estilo. Sim, com certeza. Isso também acho que é legal da gente falar, né? Essa diferença até dos materiais. Da identificação Isso. com os materiais, né? E assim, é legal porque hoje na iluminação a gente trabalha com quase todos os materiais. A gente tem palha, a gente tem madeira, a gente tem tecido, a gente tem alumínio, a gente tem ferro, a gente tem couro. Então, assim, eram todos muito materiais que foram muito mostrados hoje na feira. E outros materiais ainda recicláveis, com borra de café, com cápsulas de café, que com legal. sachês de chá. Enfim, tem vários materiais hoje sendo utilizados. Mas assim, cada um tem uma identificação maior. Por exemplo, eu já não sou uma pessoa muito da palha. Eu não gosto, não é um material que eu admiro tanto. Mas aí eu acho que é muito uma questão de admiração, assim, e do contexto do teu espaço como um Isso. todo. Exatamente. Então aí me veio na cabeça me veio muito forte na cabeça agora o que a Paola tá fazendo até inclusive com a questão da neuroarquitetura, em que seria um diferencial muito grande, né? Quando eu, por exemplo, quisesse fazer uma nova iluminação na minha casa, uma casa nova, enfim, em que o briefing que fizesse feito comigo para a iluminação fosse específico para mim. É o que eu Sim, quero. sim. E que não se chegasse lá, pegasse o projeto do arquiteto e já botasse a luz. Talvez, eu acho que hoje em dia, talvez não, eu dou isso com certeza, eu afirmo. Hoje em dia, as coisas têm que ter especificidade. E elas têm que ser personalizadas. Individualizadas, né? Então, eu quero algo que é meu, que é o que a Lu falou. Eu gosto de palha. E eu, Thiago, também gosto de um outro material. Enfim, eu acho que a personalização é o que faz o diferencial. E isso que me veio agora com a neuroarquitetura, com a iluminação. Achei super fantástico. Às vezes a gente vai num lugar e critica. Mas não, é porque não é pra você. É Sim. pra outra pessoa, né? Hoje até fazendo uma propaganda hoje do que a gente vive lá na loja, né? É muito claro, assim, quando a gente fala sobre projetos e quando a gente fala sobre um espaço para uma outra pessoa, eu preciso saber as características daquela pessoa. Eu preciso saber as características daquele profissional. E eu preciso linkar isso. Então, hoje, dentro da nossa área NER Projetos, um dos pontos iniciais de quando a gente está falando sobre comercialização de projetos luminotécnicos é juntar a característica do arquiteto com a característica do cliente final que vai usar aquele ambiente. Não é o Fernando que vai fazer o que ele gosta como light designer, um projeto. Não, eu faço um projeto pro Thiago que vai morar naquele ambiente com a arquiteta Paola, entende? Com o braço dela, com as características da arquitetura dela, mas sempre pro elemento Thiago. Para ele, que é a pessoa que vai usar o ambiente. Não a arquitetura que o Fernando gosta. Não o projeto que o Fernando gosta. Exatamente. E a gente tem uma pequena, grande diferença aí do residencial para o comercial com isso, né? O residencial você tem um cliente ou uma família Sim. que está utilizando aquele espaço. Então, você tem ali o projeto do arquiteto, que é preciso compreender a iluminação, o cliente final, que é aquela pessoa, aquela família. No comercial, não, né? A gente tem o cliente, que é quem está pagando o projeto, que é o dono do estabelecimento, mas a gente tem todos os clientes daquele estabelecimento que estão usando aquele espaço. Então, a gente precisa pensar qual é o objetivo daquele espaço. É venda? É conforto? É um restaurante que ele quer que rode mais? Ou ele é um restaurante que quer que sente e aquela pessoa sentada consuma mais? Nossa, até nisso faz diferença. Até nisso faz diferença. Então, é isso que eu bato muito na tecla do quanto o ambiente influencia, porque até nisso pode ter influência. Não quer dizer que vai ser uma influência direta e 100% certa. Nada é 100% certo, mesmo porque somos seres únicos e cada um tem uma percepção diferente Total. do espaço. Mas a gente consegue ter um certo direcionamento por regrinhas ali, que a gente não segue tanto, né? Mas são um indicativo do que pode acontecer e do que pode gerar de sensações e percepções. E é engraçado que ele vai além disso, assim. E eu acho legal de falar para mostrar detalhes do porquê a iluminação é importante. E aí, quando você fala de um restaurante, por exemplo, eu vou perguntar que tipo de comida
Qual o tempo que você vai ficar no restaurante? Um dos desafios que eu vivi hoje na minha carreira foi quando me contrataram para fazer um projeto de um café. E esse café tinha 2 ambientes muito explícitos. E daí eu tive que começar a questionar, era o pavimento superior, o pavimento de baixo. E aí chegaram, faça o projeto luminotécnico do nosso café. E aí eu tive que justificar e começar a questionar, e nesse brief qual é o conceito do café? Quanto tempo as pessoas permanecem aqui? Por que tem sofás no pavimento de cima e no pavimento de baixo só tem cadeiras e banquetas? E aí a gente foi entendendo que o pavimento de baixo é um pavimento mais to go. Então você vai pegar e vai sair. É um tipo de iluminação. Mas no andar de cima são só sofás. Porque a pessoa tem que estar lá e ficar lá e consumir por muito mais tempo. Então são vários detalhes que a gente tem que pensar na iluminação, porque a iluminação é completamente diferente. Se a pessoa vai ficar mais tempo, ela tem que ter uma iluminação mais aconchegante. Se a pessoa vai embora rápido, ela justamente precisa ter mais luz, mais intensidade de luz, para justamente ela não ficar ali no conforto. A cadeira, que é as banquetas e as cadeiras do andar de baixo, também não é para causar todo esse conforto. Enfim, tem todo um conceito por trás, por exemplo, de um restaurante, de um café. E quem vai utilizar não percebe de cara, né? Negativo, não. Quem não tem um olhar mais preparado para isso, ele simplesmente usa. Se você falha, ele fala... Nossa, é verdade. Eu realmente não estava confortável de ficar tanto tempo ali, mas se eu tivesse no andar de cima, eu podia passar horas. E isso a gente pensa nos restaurantes de alto padrão, né? A gente vê bastante isso, né? A diferença o restaurante de alto padrão, que é uma iluminação completamente diferente. Você quer ficar lá mais tempo. Você assim, não é igual eu gosto de falar, é intrínseco, você não quer ir embora. O teu objetivo, acho que o objetivo deles, né, na verdade, é te fazer ficar lá mesmo. Pra você ficar consumindo. E você também, nem né? sabe, você quer ficar lá, você quer ficar batendo papo, você fala aqui, dá uma delícia. Então isso é bem, eu sinto Faz isso. parte da experiência também, né? Até os feedbacks que vão chegar pro restaurante vão ter influência disso. É diferente de um fast food. Comparando o restaurante alto padrão com um fast food, né? E agora eu lembrei também, eu e a Pá fomos esses tempos fazer uma prática de yoga. E aí era uma proposta bem diferente. É uma sala a 40 graus de temperatura. E quando eu entrei na sala, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu não vou conseguir ficar aqui. Porque era uma sensação muito de... quente. Mas você consegue sim. ficar. É muito doido, porque eu não morri, estou viva. E a gente conseguiu fazer a prática inteira. E a iluminação era uma sala escura, com alguns pontos de luz vermelha, né? E umas lanternas, assim. Sim. Então, era muito diferente. Nenhum ponto direto, só iluminação indireta. Sim. Então, tudo aquilo... E aí misturava, já entrando até em outros elementos que são muito trabalhados. E na neuroarquitetura já tinha o cheiro, né? Sim. Então, eles tinham difusores com um cheiro específico. A iluminação, a temperatura dentro da sala. Então, tudo ali estava voltado e pensado... Pra experiência. Para a experiência daquela prática específica de yoga. E eu também, nas minhas pesquisas, que eu fui dar uma olhadinha, e porque eu quis trazer também um pouco pro meu lado... rapidamente, acredito que vocês sabem falar também sobre o assunto. Eu vou jogar essa bomba na mesa aqui. Com relação à luz natural, no dia mesmo. Então, assim, achei fantástico a diferença da luz do amanhecer, que ela tem X mil, 3.000 K. É natural isso, achei fantástico. Meio-dia, 5.000 K, ela é bem clara, tá todo mundo... fervendo e vamos, e aí de noite, de tarde ela começa a baixar de novo, que é quando... Aí eu parei pra ela e falei, é verdade, o céu vai ficando mais amarelado, vai dando aquela vontade de ir pra casa. Então eu achei isso fantástico, a iluminação natural para o ser humano. Então, vai minha pergunta aqui. Existe projetos ou vocês já fazem isso em que vocês tentam imitar ou equiparar a luz artificial com a luz natural? Entende como? De certa forma, sim, né? Se a gente for pensar ali. Depois a gente pode até colocar no nosso Instagram a imagenzinha ali das temperaturas de cor com essa referência de 3.000 K, 5.000 K, enfim. Só para ter noção. Mas, de certa forma, o que acontece? A gente tem uma luz mais dourada, que fica mais branca, e que fica dourada de novo, que é aquela famosa golden hour ali do pôr do sol.
Então, de certa forma, a gente trabalhar com luzes mais escurinhas no final do dia, escurinhas mais amareladas no final do dia, já vai te remeter ao pôr do sol, né? Então, ajuda o teu ciclo ali dia-noite hormonal, inclusive, a entender que ele precisa começar a fazer a produção de melatonina, certo? E a melatonina é para É isso aí, galera. indução do sono. Isso. E melatonina é super indução do sono. Não dependam artificialmente dela, tá? Pra vocês, isso aí é natural do corpo, pessoal. Se vocês fizerem o trabalhinho certinho de alimentação e tudo mais, isso aí vai vir. Mas eu vi você falando, eu vou fazer mais uma pergunta diferente aqui, tá? Fer, você que é especialista, você acha que um escritório, saca essa, Lu? Você acha que num escritório vale a pena artificialmente você tentar fazer o mesmo trabalho que a luz artificial de fora? Por exemplo, a gente chega cedo lá no escritório, a luz já tá ainda mais douradinha. A luz artificial, e ela vai ficando mais clara, mais branca, de acordo com o dia, chega ali no ápice que eu quero que os meus colaboradores estejam trabalhando, ela fica bem alta meio-dia até X hora da tarde, e no final da tarde ela vai diminuindo. Isso vale? Você acha que valeria num escritório ou em alguma coisa? Ou você acha que não? Tem que ser full, forte, branca, Cara, 8 eu vou horas? falar uma resposta muito mais como, talvez, empresário do que uma área mais técnica, assim. Eu acho que o início do dia, você ter essa luz... Desconfortável? Não desconfortável, Não, assim, confortável. esse confortável, ok para você iniciar o seu trabalho, mas para mim como empresário e talvez outros empresários vão querer colocar luz branca o dia inteiro. Pra ter mais Pra produtividade. ter produtividade até as 7 da noite, entende? Claro, eu tô preocupado com o conforto dos meus colaboradores, entende? Mas eu não posso aceitar que reuniões e projetos que comecem às 5 horas da tarde, a pessoa já não esteja naquele gás, entende? Então, assim, cara, ele vai trabalhar até as 18h30, até as 19h, ele vai ter que ter uma produtividade. Então, eu não sei a que ponto isso, dentro do ambiente comercial ou corporativo, isso é aconselhado. Eu nunca ouvi esse tipo de situação, assim. Eu acho que eu separaria mais, aplicaria mais a luz mais dourada em casa mesmo. Você saiu do seu ambiente de trabalho, saiu do seu ambiente de produtividade, chega em casa e aí sim, ok. Estou num ambiente um pouquinho mais controlado, amarelado. Seria um belo estudo de caso para se fazer também, né? Eu joguei uma bomba assim, por quê? Porque fisiologicamente falando, a pessoa que tem um maior conforto, ele vai ter uma maior produtividade, certo? Quanto mais estresse você gera, mais gasto energético ele tem, menos produtividade ele pode vir a ter. Mesmo a gente achando que ele está produzindo. Às vezes ele está só patinando. Então, pensando que o estresse gerado na cabeça dela ali pela full time, talvez faça ela patinar, mas eu não tô afirmando nada, é realmente assim, uma questão troca, que né? eu levantei. Até porque pensei mais uma coisa. Olha que diferente isso, não sei se funcionaria. Você já imaginou uma empresa gigante, ou até um escritório, acabou o horário do colaborador, tá? Ele tem que trabalhar 8 horas, vamos dizer. Eu como empresário, eu peço para ele trabalhar 7h30, 7h45, e eu peço que ele fique em uma sala confraternizando durante 15, 30 minutos com uma luz já mais dourada. Para tentar dar uma revitalizada, uma tranquilizada no estresse que ele gerou durante todo o dia de trabalho. Fisiologicamente seria interessante. Tem algumas empresas que já Google, enfim, né? Tá Sim. vindo muito esse Empresas conceito maiores. de trazer... como que é o nome? Tem até um nome dos Áreas de espaços. descompressão. Área de descompressão. Que você pode usar isso durante todo o dia, não depois do expediente, né? Que você pode ir lá 10 minutos, voltar. A gente tem alguns casos, eu acho que as empresas estão também hoje muito preocupadas, né? Existe a questão da felicidade também. Tem até alguns estudos falando sobre isso, felicidade corporativa, né? De trazer esse tema, dar atenção para isso também, não só para produtividade, mas também para a felicidade daquele colaborador. Então, acho que as empresas estão, aos poucos, também incluindo essas questões para deixar, né? Regular o estresse desse colaborador, desse funcionário, durante o dia. Eu acho que é justamente o que o Thiago falou, né? Você cobra e quer produtividade, e isso é absolutamente natural. Porém, essa cobrança
precisa ser controlada de certa forma, porque a felicidade, a motivação, o bem-estar do funcionário é que também vai gerar a produtividade, Sim. né? Então, por isso que tem esse vai e vem aí Sim. das atitudes e desses novos ambientes e novos conceitos que estão sendo criados. Vai. Você ia falar alguma coisa? Bom, Pode falar. eu salvei aqui, ó, uma frase que eu achei bem legal, Fer, e me diga se tá correta, tá? Mas Tá. eu achei, Aham. ao meu ver, leigo sobre iluminação, eu achei legal. Sim. Diz assim, um bom sistema de iluminação é aquele que assegura níveis de luz e que garante o conforto visual. 100% certo. Mas é um sistema feito por um profissional, fatalmente. Por um arquiteto, por um light designer, por um design de interiores. Então, assim, é isso. É isso hoje que eu desejo para a iluminação de todos os ambientes. E ela impacta em tudo isso que a gente está falando. E desde a área de saúde, né? E que eu acho legal a gente falar agora, por exemplo, do que a gente já tinha conversado hoje sobre as cores, né? Legal. Por que é importante trabalharmos com cores mais quentes e o que isso afeta na nossa saúde. Exatamente. 200%, porque a gente tem ali alguns estudos que relacionam, inclusive... Não sou especialista, o especialista aqui é o Fer, vou mas falar. a luz branca tem um comprimento de onda diferente da luz amarela. Isso. E o comprimento de onda da luz branca, mais para feixes mais azulados, ela afeta o organismo muito mais que os feixes da luz amarela. Que é o vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. Que podem causar enxaqueca, Enfim, falta de Qualquer sono, desconforto. desconforto. Não era desconforto que eu ia falar, era transtornos ali na hora de indução do sono, enfim. Fê, quer complementar? Fer, posso fazer um complemento Claro. disso aqui que eu lembrei? Que susto que eu levei. De repente ele vira... Tá todo mundo sério. Não, é que eu lembrei de uma coisa muito legal que a Paola falou do vermelho. Sabe o que me incomoda muito na vida? E que isso me deixa Eu sei. maluco? Sabe aquela luz vermelha que fica na televisão, Luzinha no da quarto, TV. que pisca, aquilo lá? Tem gente que tampa aquilo pra dormir. Eu né? tampo, aquilo me deixa num... E eu posso estar com o olho fechado, que aquilo tá me atingindo. Eu não sei se é ou não é, que me veio esse negócio Antes do Fer... da onda, enfim, vai, Fer. Antes do Fer responder, só para complementar, o olho fechado é porque os nossos receptores, eles não dependem só do olho aberto para receber a iluminação. Eles percebem também a iluminação de olho fechado e mandam essa informação para o cérebro. Tá? Não vamos se aprofundar aqui, mas tem isso envolvido aí no... Enfim, acho que finalizando o assunto ali que a gente falou de como a luz influencia na sua saúde. Então, assim, realmente o que a Paula falou tá 100% certo. Então, quando a gente trabalha com luzes mais brancas, ali a partir do 3, 4 mil, que 3, 4 mil kelvins é a medida que a gente usa para calcular a temperatura de cor. Então, só quando a gente fala 3.000K, 4.000K, 5.000K, isso aí é a temperatura de cor, né? A medida que você... sim, quando a gente... Então, a partir ali dos 3.000, já, dos 4.000, já é uma temperatura de cor que... Sim, tem outras tonalidades, como a Paola falou ali, que a gente mede, né, em equipamentos, e aí a gente já vê que, sim, elas podem causar, elas podem ser influências para desencadear situações físicas, né? Então, como ela falou, de enxaqueca, problemas com o sono, dores de cabeça. Então, sim, a luz, ela tem essa influência até em áreas da tua saúde. Então, isso é importante ressaltar, assim. A luz elétrica, ela é muito jovem. Foi criado a luz há muito pouco tempo. Então, o nosso organismo ele ainda não se habituou ao tipo e à evolução da luz elétrica. Entende? Então, a luz elétrica existe há quanto? 100, 120, 130 anos. Então, assim, quantos anos existe o ser humano? Entende? Então, é muito pouco ser comparado a... Então, esse é um dos problemas, né? Ela não conseguiu evoluir para fazer com que ela não impacte ainda. Legal. Então, hoje, por isso, a gente tem trabalhado muito na evolução do LED
para justamente ter um impacto menos agressivo no físico do ser humano. Porque é até legal falar disso, né? Porque falando também de saúde mental, saúde física, né? Super. Se a gente pensar antigamente, não precisa ir muito longe, né? Sei lá, nossos bisavós aqui, né? Como que era a vida deles? Era a vida na roça, vivendo só sob a luz natural, né? Então acordava quando o sol nascia, acordava às 5 horas da manhã, ia pra roça, ia lidar na roça, ia fazer plantar sua própria comida, ia fazer tudo aquilo o dia todo. Quando dava lá 4, 5 horas, já se recolhia, porque o sol já estava baixando. E mesmo quando se recolhia dentro de casa, não ligava a luz elétrica, era lampião, era vela, né? Então aquilo, realmente, o impacto não havia, era 100%, quase que 100% vivendo sobre uma luz natural. E aí, estresse, ansiedade, depressão, não temos muitos relatos de que isso acontecia. Então, e é muito interessante porque hoje eu acho que todo esse olhar para a sustentabilidade, tanto na questão da iluminação, mas também um olhar para o nosso estilo de vida, né? A Pá fala muito isso. Nós vivemos num mundo construído hoje. A não ser que você more numa ilha deserta, né? Mas a maioria das pessoas mora num mundo construído. Então, de que forma que nós temos que ter realmente essa consciência, buscar profissionais, buscar informação para... Ok, eu tô aqui, essa é a minha realidade. Mas o que eu posso fazer para... melhorar a minha saúde física, melhorar a minha alimentação, melhorar a minha saúde mental, buscar uma iluminação, chegar em casa, buscar formas para realmente cuidar disso, porque, como o Fernando falou, a nossa herança genética aí, das outras gerações, não está acostumado a chegar em casa e ligar uma luz branca na cara. Né? Então, de que forma a gente pode, sim, estar mais ativo nessa busca? Eu tenho um professor, na época da faculdade, que falava justamente isso. Com a luz elétrica, nós tivemos um pequeno poderzinho de Deus nas mãos, né? Só apertando o interruptor e aí a noite vira dia. Então, isso é uma frase forte. É forte a gente pensar isso. E aí, cabe a importância da gente trazer a luz natural também. Não é porque a gente tem toda a facilidade e a modernidade da luz artificial que a gente tem que viver só nela. Como o Fernando falou. Nosso corpo ainda não está adaptado 100% a isso, é muito recente. Então, é muito, muito, muito importante que a gente se exponha à luz natural. Inclusive, para regular o nosso ciclo circadiano, como o Thiago fala, regular... Ele é grande responsável pela regulação hormonal, né? Então, estar exposto à luz natural vai regular o nosso ciclo dia-noite, vai favorecer a nossa regulação hormonal, enfim... N consequências aí. Tudo, isso. Também. Então, é saúde, né? Vocês falando do quão recente eu trouxe aqui também, Pedro. Eu estudei. Que bom. Ele estudou, valorizou, né? Ele estudou. E eu ainda vou fazer até um adendo depois. Eu vi aqui que em 1931, a Comissão Internacional de Iluminação iniciou uns estudos para determinar a tonalidade da cor emitida pelas lâmpadas. 1931... É isso? Seria mais ou menos a epistemologia dos estudos para a determinação da temperatura de cor, enfim. Cara, eu não tenho 100% de segurança para falar super exatamente. Recente, né? Sim, é super recente. Nós estamos falando menos de 100 anos. Exatamente, mas eu não tenho exatamente... Sim, mas eu achei fantástico isso, assim, porque realmente o nosso corpo, ele leva séculos e séculos para conseguir fazer uma nova... Adaptação fisiológica. Sim. Tá? Então, sim, antes, tempos atrás, imagine o quão agressivo era a luz para o corpo humano. Super. Essa questão do poder de Deus num toque, isso é muito agressivo para o corpo. O corpo ele tá descansando, você vai lá, pum, bota uma luz e ainda... Digo mais ainda, com relação às telas. Nós estamos falando sobre telas, sobre celular, nós estamos falando sobre... Fonte luminosa. Fonte luminosa. Então, e até pensei que o que a gente tem de iluminação feita pelo profissional tem o controle da temperatura, certo? Sim. Agora, vindo da televisão, a gente não tem o controle das cores que estão lá, que estão emitindo pra gente. A gente tem total descontrole, na verdade. E isso gera um grande problema, uma grande agressão. E, enfim, essa é a minha parte que eu queria trazer de estudo aqui, ó. Legal, assim, eu sou muito fã da saúde mental, assim. Eu sou uma pessoa que valoriza muito e, enfim,
Acho que isso é um dos grandes diferenciais do ser humano. Pessoas que valorizam a saúde mental e pessoas que não. E é onde eu acho legal a gente trazer a iluminação e começar a se repensar sobre isso. É justamente isso, assim, a gente falou muito sobre trabalho, chegar em casa, luz amarela, luz quente, enfim. O que te traz um conforto e um aconchego? Então, assim, por que hoje você não investe mais nisso? E não falo investimento financeiro. Tô falando assim, investe no cuidado com a luz no teu espaço. Então, assim, você teve um dia super estressante, um dia super cansativo. Isso é a rotina da nossa vida. O que você faz para quando você chega em casa, para ter um conforto, para ter mais se acalmar? Então, assim, Sim. por isso a luz tem essa importância até na saúde emocional, assim, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Sim. Então, é isso que eu gosto, assim, da gente... Enfim, a luz tá em todas as áreas, né? E eu acho que é legal a gente falar sobre isso, da questão da saúde mental, do sono. Porque o sono é um elemento fundamental para a nossa saúde mental, né? E hoje em dia, a maioria das pessoas que você conversa não tem um bom sono. Né? Ou tem insônia, ou aquele sono que fica... Um sono leve, que a gente diz, né? Que desperta toda hora. E aí eu vou trazer até pra minha realidade. Porque eu, desde o começo do ano, tô fazendo uma rotina, né? Noturna, de uma higiene de sono mesmo, pra cuidar melhor do meu sono. Porque eu sou dessas que acordo até com a formiga passando. Meu sono é super leve. E no outro dia, né? Fico sempre muito cansada. Então, o que eu faço hoje? Né? Eu vou... Hora de ir pro quarto, é só um abajur fraquinho ligado, né, a luz amarela, com a luz mais fraquinha. Não ligo mais a TV. Antigamente, eu ligava a TV, assistia... Não liga mais a TV. Então, deixo só aquela luz ali amarela. Aí eu leio meu livro. Então, assim, eu já vou mostrando pro meu cérebro que já tá na hora da gente descansar, né? Então, através da luz. Pra mim é isso. Através do meu abajurzinho lá ligado, que ele já começa a dar essas mensagens. Agora vamos desacelerar. Né? Então, eu dou estímulos externos pra ele, pra eu conseguir descansar. Sim. E o meu sono tá ficando melhor. É impressionante. E olha que legal, tava pensando aqui, você falando, Lu, que você tem filhos, né? Eu tenho as minhas alunas, a maioria tem filhos, os meus alunos também. Nós aplicamos em nós, né? Então, os pais sabem que o quarto deles está ali e tudo. Mas será que, de repente, não deveria ser aplicado na casa inteira desde que chega o horário? Para que as crianças entendam, não racionalmente, mas quando chegou da escola ou terminou as atividades, os pais chegam em casa e eles fazem o trabalho de iluminação das cores, de ligar a luz, diminuir a luz, para que as crianças recebam essa mensagem sem precisar ter racionalidade. Isso é muito feito, né? Quando você tem criança pequena, principalmente bebês, assim, que estão ali depois de um ano, mais ou menos, que você quer criar essa rotina de sono, né? A primeira coisa que é falado. Criar rotina de sono pro teu filho é o quê? 7h30, 8 horas da noite, abaixa a luz da casa. Deixa a luz mais fraquinha, luz amarelada, pra ele entendendo realmente que tá chegando a hora dele dormir. Porque um bebê de 1 ano e meio não tem a consciência. Sim. Não tem igual consciência e a gente. não tem o ciclo circadiano regulado, né? Sim. O bebezinho... Você vai ensinar ele isso, né? Exatamente. Os estudos mostram que os bebês não têm esse ciclo. Então, você tem que fazer essa regulação. Mas a questão que eu ergo não é o bebê. É Não, toda a as família, crianças né? pequenas, 5, não, 7, todo mundo. 10, Claro, 12 anos. claro. Lá em casa é assim. Esse trabalho tem que ser feito. Tem. Eu acho que tem que ser super feito. Tava pensando aqui, né, no Sim. trabalho que as crianças... Só que é difícil hoje em dia pela questão Da tela. da tela, né? Tudo tem tela. E eu acho que aí eu vou além, assim, além só do sono, né? Acho que daí talvez a Lu me fale um pouco mais, assim, as próprias doenças emocionais, assim, não sei se é a palavra certa, doenças emocionais, mas, assim, talvez uma redução de ansiedade, talvez uma redução de, sei lá, de uma depressão, entende? Tudo isso pode estar interligado, né? A gente... uma pessoa ansiosa, talvez ela esteja sob efeitos de uma iluminação muito mais intensa. Então, ou a pessoa que tem depressão, também ela está sob um efeito de fontes luminosas mais de um outro estilo, enfim. Então, eu acho que tudo isso
casa muito. Tá tudo interligado, Sim. né? Com toda certeza. Porque é até interessante isso que eu pensei aqui, Fer. A ansiedade, ela, né, tem a diferença, obviamente, com a depressão, mas a pessoa Sim. que tá ali na ansiedade, ela é mais desperta, mais agitada, né, também. Então, ela talvez busque mais iluminação branca, né? Agora, se a gente pensar numa pessoa numa crise depressiva mesmo, o que ela vai buscar? Ela vai buscar ficar num quarto escuro. Escuridão. Exatamente. Ela não quer luz, né? Eu lembro porque na minha infância meu pai tinha depressão e ele passava o final de semana inteiro no quarto escuro. A gente não podia abrir a janela, a gente não podia acender a luz. Ele ficava o final de semana Sim. todo na escuridão. Então, olha como realmente a iluminação entra nisso, né? O que até a pessoa, o que ela busca, né? Uhum. De novo, de que forma então a gente pode usar então a iluminação pra não cura, né? Mas pra um tratamento, uma intervenção, pro bem ali, uma ferramenta, algo que venha isso. pra somar, pra agregar no nosso dia a dia. Isso que a gente ia falar, né? Ela não é a cura pra nada e não tem uma influência sozinha. Sim. Não tem uma influência direta pra nada, mas ela tá o tempo inteiro influenciando. Assim como ela influencia no humor, ela influencia também na sensação de segurança, né? E eu acho que eu quero ampliar um pouquinho a nossa visão e sair da casa e do comércio e ir pra cidade. Cara, iluminação pública, Sim. né? Uma praça bem iluminada. E eu não quero dizer só cheia de iluminação forte. Eu quero dizer bem projetada, bem iluminada e bem pensada. Ela pode ou criar caminhos interessantes dentro da cidade, ou trazer mais ou menos sensação de segurança também, né, Fera? A gente consegue aí ampliar a questão da iluminação para tudo que a gente quiser de assunto. Sim. Não, até falando sobre, por exemplo, segurança, hoje é um dos pontos que a gente tem dentro da área de vendas e comercialização de luminárias públicas. A gente tem provas ali de como isso realmente interfere, né? Então, assim, cidades onde investiu-se mais na iluminação pública reduz, sim, a questão da violência. Uhum. Então, assim, porque justamente as pessoas tem uma visibilidade melhor do que está acontecendo na área externa, né? Então, isso comercialmente é sempre um atributo que é usado para justificar do porquê as cidades devem investir na iluminação pública. Então a gente tá indo desde a saúde até a segurança devido à iluminação projetada, né? Exatamente. Profissional, nós estamos falando. E aí eu tava pesquisando aqui, vou voltar um pouquinho, que a gente tava falando sobre a parte física. Eu tava pesquisando, vocês falando, eu tava pesquisando bastante sobre realmente a influência física. E eu achei aqui que eu pesquisei, tá aqui, eu pesquisei. Olha que legal, eu vou ler para vocês, eu fiz um resumo, eu escrevi, porque eu achei fantástico isso aqui. E acredito que a maioria das pessoas não sabem. Eles acham que talvez nem não sabem, não acham nada, porque não sabem. Então olha só isso. As faixas de ondas de comprimento captadas por estruturas especializadas no interior do olho e transmitidas para o núcleo supraquiasmático, responsável pela sincronização circadiana. Esses estímulos luminosos são interpretados e retransmitidos para a glândula pineal. Então, nós estamos falando de algo físico. Uhum. Então, nós saímos de ondas para o físico, para uma glândula. E aí, a glândula é que faz a produção do hormônio de melatonina, enfim. Então, o interessante é, a iluminação, ela, talvez por não ser algo tátil, eu digo isso sobre a minha profissão, né? Como não é algo tátil, as pessoas não acabam dando o valor adequado ou o valor que ela tem que ter real. Só que ela é tátil até certo ponto, porque ela sai de onda e ela vai para uma glândula dentro do seu corpo. Então, olha o quão especial é isso que a gente tem que realmente prestar essa atenção, né? Com a iluminação. Mas agora a gente está se encaminhando para o final. Eu vou pedir para a Lu fazer mais uma vez a super chamada dela para sua câmera lá, Lu. Preciso que você dê aquela caprichada. Então vamos lá. Você que está assistindo o nosso episódio de hoje, com certeza está aprendendo muito, assim como nós aqui, e trazendo aí ideias também, né? Nosso objetivo é que você se incentive a buscar formas de usar a iluminação para melhorar a sua saúde, seu bem-estar. Então, curte aqui esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para você
está aqui sempre perto com a gente, né? De cada tema, vocês já perceberam que a gente traz aqui dos mais diversos profissionais para ajudar, para trazer informação. Então, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber sempre as notificações de novos episódios. E a gente também tá no Spotify, segue a gente por lá e compartilha sempre para que as pessoas também saibam, conheçam, aprendam, se inspirem assim aqui com os nossos episódios. Eu acho que ali, então, já que a gente tá chegando no finalzinho, pegando o gancho do que o Thiago falou, da gente ter correlação física mesmo da iluminação, uma questão... Eu até citei um pouco antes, né? Que a gente percebe a iluminação mesmo com o olho fechado. E isso, inclusive, foi estudado para entender por que alguns tipos de cego têm influência da iluminação e outros não, né? E isso vai depender aí muito mais específico. A gente pode compartilhar o estudo com quem quiser. Mas entra também na questão de o idoso vai perdendo também essa capacidade, né? Então, pessoas idosas, eu acho que no último assunto aí é interessante a gente trazer. Sim. Pessoas idosas têm a necessidade de ter um pouco mais de iluminação, até por questão de segurança, né? Porque além de perder toda ao longo o passar dos anos, ela perde um pouco ali a mobilidade, a capacidade de se movimentar, apesar da gente sempre tentar lutar contra isso, né? Mas é natural. A mesma coisa acontece com os olhos, né? Então, trabalhar a iluminação da forma correta e com a intensidade correta para trazer segurança, bem-estar também na vida do idoso, né? Ali, a gente falou de tantos casos específicos aqui e acho que esse é mais um deles. Isso faz muito parte das aulas que eu dou sobre iluminação. E quando a gente, no briefing ali, quando a gente está falando com o cliente, ou com o arquiteto, enfim, a gente sempre faz, com o profissional, né? A gente sempre faz essa pergunta, qual é a etária dos moradores do espaço, né? Justamente porque o projeto luminotécnico, ele é completamente diferente para um idoso, a um projeto luminotécnico para um jovem, enfim, para uma outra etária, né? Então, isso é muito importante porque, realmente, o cuidado e a intensidade de fluxo luminoso, ela tem que mudar num espaço feito para pessoas de mais idade. Isso é básico ali quando a gente inicia um projeto, essa pergunta realmente existe. Quantos anos você vai morar nesse espaço? Qual a tua prospecção? Então, você vai ter até quantos anos nesse espaço? Então, assim, eu tenho que cuidar com a iluminação para uma pessoa de X certa idade. Então, isso é muito importante. Isso é o nosso dia a dia hoje dentro da nossa empresa. São tipo de questões e cuidados que a gente tem que ter essenciais, são básicos hoje dentro da nossa loja, porque isso faz toda a diferença. E eu até vou um pouco além, assim, são áreas de segurança que a gente tem que ter. Por exemplo, num projeto residencial, não adianta eu fazer uma escada só com luz de efeito, só com luz bonitinha. Gente, aonde a família, qualquer membro, qualquer idade, corre o risco de um acidente. Então, eu preciso de uma escada bem iluminada. Eu preciso de algumas áreas dentro de casa com fluxo luminoso maior, justamente para uma segurança. Exatamente. Então, e são aí cuidados que a gente tem que ter. A gente volta lá no nosso primeiro assunto, e eu acho que encerra, assim, redondinho o nosso bate-papo, porque a importância de criar cenas. Sim. Né? A gente precisa ter uma escada 100% muito iluminada? Talvez não. Talvez em algum momento que não se vá usar aquele ambiente, não necessariamente só a escada, mas, enfim, qualquer área, uma cozinha, a gente consegue apagar e acender, fazer ligações, como você falou no começo, né? Eu ligo essa e essa, ou não, agora eu ligo essa e essa. Eu consigo criar cenas mais seguras, mais interessantes para algum objetivo X ou Y, enfim. A gente consegue trazer vários usos e várias condições no mesmo espaço. Então vamos fazer o que a gente sempre faz nos nossos episódios, que a gente faz um brinde para agradecer aos nossos convidados que vêm, que hoje para mim foi uma aula, né, Lu? Nós aqui, nós tentamos trazer o que a gente estuda e tudo, mas foi uma super aula,
dos dois, da Paola e do Fer. Vamos fazer o nosso brinde, que jamais faltará nos nossos episódios. Eu falo forte, vocês falam mente. É uma equipe aqui, Fer. Vamos lá, forte. Mente! Saúde! Saúde. E é isso, pessoal. Vamos lá. Pra fechar, cada um vai deixar a sua mensagem. Vamos começar pela Lu. Sempre começa pela Lu. Nossa, vocês me adoram, né? É que eu posso falar, né? Vocês sabem disso, falo mais como da Vamos Paula. lá, Lu. Bom, o que fica pra mim hoje aqui, e aí a mensagem que eu quero passar pra vocês é o seguinte: nós não precisamos saber de tudo, e nós nunca vamos saber de tudo, né? Mas hoje, como eu aprendi muita coisa aqui com o Fernando, com o nosso papo, busque também conhecimento, busque profissionais, busque conhecer, use o seu tempo, que você fica aí na internet, em vez de ficar só rodando no Instagram, vai buscar informação correta, informação valiosa para o teu dia a dia em relação a quê? A como você pode, no teu dia a dia, ter ações intencionais para cuidar da sua saúde física, para cuidar principalmente da sua saúde mental. Hoje, para mim, foi uma verdadeira aula aqui. Então, fica esse recado. A gente não precisa saber de tudo, mas a gente pode e deve estar sempre buscando informação para melhorar a nossa saúde mental. Bom, complementando o que a Lu falou, eu acho que é isso. Eu também, mesmo com especialização, mesmo sendo arquiteta, busco parceiros de confiança, né? Fernando é muito mais especialista. O mercado de trabalho, eu acho que meu recado vai ficar muito aí para profissionais da área também. O mercado de trabalho, principalmente nós da arquitetura, a gente precisa saber um pouquinho de tudo, né? E nem sempre a gente consegue estar 100% atualizado em tudo. Então, busque parceiros, busque outros profissionais com quem você possa trocar figurinha, com quem você possa conversar, que possam te passar uma informação mais atualizada. E busque mesmo, busque informação, complementando ali com o que a Luana falou. Busque informação, busque parceiros, busque ajuda. É isso. Fer, sua mensagem. Não, eu gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer. Acho que pra mim foi super bacana. Eu acho que são 3 frentes que pra mim fazem parte da minha vida. Saúde mental, saúde física, né? E hoje a arquitetura é minha profissão, então realmente sou grato em poder estar aqui com profissionais tão relevantes hoje no mercado, cada um na sua área. Então eu acho que para mim também foi muito aprendizado. Então acho que é isso. E gostaria de convidar todo mundo para passar na loja, tomar um café com a gente. E estar na Air Casa de Luz, na Rua Carneiro Lobo 308, aqui no Água Verde. Então, todos super convidados para tomar um café com a gente, conhecer nosso espaço. E é isso aí. Show de bola. Eu vou finalizar juntando tudo e mais um pouco e dizer que, como a Luana, eu também aprendi muito aqui, tá? Vim para aprender e me virou a chavinha aqui na cabeça. Nós não temos como saber tudo, mas nós temos o dever de saber pelo menos 20% de cada coisa. E eu, como um profissional de educação física, me senti na obrigação de saber estudar e pedir ter até aulas e conversas sobre iluminação para eu poder também falar isso para os meus alunos. Então, profissionais, pensem fora da caixa. Essa fica a minha mensagem. E isso que eu tive hoje, essa aula que eu tive hoje, mudou muito a minha visão. Então, eu vou levar isso para mim. Eu vou querer estudar mais sobre, porque eu sei que nesse momento eu aprendi que a iluminação faz toda a diferença na parte fisiológica do ser humano. Então essa ficou a minha lição aqui. Agradeço muito, Fer, por ter vindo, aceitado o convite e vindo. Vamos dar um tchau pra galera? Pessoal, obrigado. Obrigada, Valeu, gente. galera. Até a Assistam próxima. E até. Tchau!